digamos que eu seja a única representante da Amazônia brasileira eleita na atualidade para esse próximo pleito. A sociedade, ela tem um ideal imaginário sobre nós, né? Esse ideal imaginário, por exemplo, determina que para que eu seja eu mesma, eu tenho que estar nua no meio do mato, eu tenho que estar isolada, eu tenho que não falar bem o português, eu não posso dominar bem a sua cultura, assim como eu domino a minha. Noruega, vem a Bélgica, vem a França, vem a Alemanha, né, começam a colocar dinheiro internacional num fundo específico, dizendo, com uma cortina de que vão proteger povos indígenas, de que vão proteger as florestas, e no final esse dinheiro nunca chega lá na ponta para quem realmente é. Então, no momento em que eu fui eleita, eu tenho a obrigação e o compromisso de trabalhar para aquele que votou em mim e para aquele que não votou em mim, porque todos são amapaienses. Eu me tornei uma representante do meu estado. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar com a deputada Silvia, a única indígena no Congresso Nacional. A Silvia, eu não sei, digamos que seja Wayampi, mas eu não sei, eu vou perguntar para ela como é que se fala. Ok? Deputada Silvia, vai ser um prazer conversar com ela. O que ela pretende, o que ela pretende fazer, o que os índios brasileiros querem efetivamente. Eu gostaria muito de fazer essa entrevista, estou feliz de poder fazê-la. Olha ela aí, boa noite. Boa noite. Boa noite. Para não cometer um absurdo, eu vou te perguntar como é que eu falo o seu sobrenome. Wayampi. Wayampi. Pronto. Silvia Wayampi. Quero registrar meu prazer de você ter aceito o convite, uma honra, muito obrigada. E estou feliz da vida de poder entender o que o indígena brasileiro quer para ele. Qual é a grande reivindicação? Porque a gente fica meio no meio da narrativa, né? Por um lado, pessoas dizendo, os índios querem isso, era aquilo, tão assim, tão assado, e outros dizendo, não, eles querem isso e tal. Quero saber de você, que é indígena, que é a primeira deputada indígena, né, do Brasil, que dirigiu... Na verdade, nós já temos uma deputada eleita, né? Nós fazemos a justiça à deputada Joênia Wapichana, de Roraima, né? Ela foi eleita nesse pleito de 2018, com início em 2019, foi a primeira mulher indígena a ser eleita para um pleito numa Câmara Federal. Em sequência, 4 anos depois, neste pleito, foram eleitas 4 mulheres indígenas. 3 indígenas de uma vertente política de esquerda e apenas eu, a única indígena de vertente mais conservadora, de direita, patriótica, em suma, a única que mora no norte do Brasil e que concorreu pelo norte brasileiro. Então, digamos que eu seja a única representante da Amazônia brasileira eleita na atualidade para esse próximo pleito. Eu confesso a minha ignorância, eu não sabia que tinha uma outra indígena eleita em 2019 e estou considerando que você é a primeira, até porque você mora na área indígena, né? Então você tem um contato direto, você é a voz desses indígenas. E qual é a voz? O que você quer? O que você quer dizer para o Brasil? O que os indígenas querem para a vida deles que o Brasil não sabe? Olha, eu fui a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas brasileiras, né? Uma das 4 mulheres convocadas pelo presidente Jair Messias Bolsonaro para fazer a sua transição de governo no ano de 2018, logo após as eleições. Em sequência, eu assumi como secretária nacional de saúde, assumi especificamente a pasta da saúde indígena, com um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais para coordenar 34 distritos federais de saúde, mais de 351 polos de saúde, 758 postos de saúde e 68 casas de saúde. Então, eu fui a primeira mulher a sentar na cadeira como secretária nacional de saúde indígena e a primeira indígena a assumir aquela posição como uma secretária nacional de saúde.
E isso tudo aconteceu no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, durante a sua transição de governo, ele convocou 4 mulheres. Uma dessas mulheres foi o primeiro presidente do Brasil na história que convocou uma indígena para fazer a sua transição de governo e, em sequência, a nomeou como secretária nacional de saúde. E o que você conseguiu fazer com esse orçamento nesse governo e o que você pretende fazer como deputada? Olha, nós tivemos algumas prioridades, né, enquanto secretária nacional de saúde. Uma delas era ter acesso de qualidade e com segurança em áreas indígenas, em terras de difícil acesso. Então, nós organizamos uma grande frente, uma grande força-tarefa para resolver um problema de mais de 40 anos naquela época, né? Então, já se passaram 44 anos. E nesses 40 anos, então, de silêncio absoluto, nós não tínhamos pistas de pouso homologadas para que aviões voassem com segurança para essas regiões de difícil acesso. Então, durante o governo Bolsonaro, nós montamos uma equipe com o SINDACTA, com a ANAC, com o Infraero, com a FUNAI e com a CESAI, para que nós pudéssemos homologar essas pistas de pouso. Então, foram levantadas 248 pistas de pouso. Dessas 248, 208 eram utilizadas pelo Ministério da Saúde. 168 dessas pistas estavam judicializadas com obrigação de fazer. E em 6 meses, nós homologamos 28 pistas, passando a seguinte, por conta da minha formação, eu tenho uma formação em transporte aeromédico. Isso me deu uma determinada expertise para poder montar uma equipe com pilotos, topógrafos, cadistas, que a gente pudesse fazer a homologação. E todo esse processo de trabalho foi repassado depois à FUNAI, que seria a responsável oficial, mas com o termo de cooperação nós emprestamos a nossa expertise para eles. E a FUNAI entrega agora 100 pistas de pouso homologadas, né, durante o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, um problema de 40 anos, nós conseguimos executar quase que a metade de todo ele, né? Que maravilha! E nessa sequência, nós podemos dizer que a sociedade ela tem um ideal imaginário sobre nós, né? Esse ideal imaginário, por exemplo, determina que para que eu seja eu mesma, eu tenho que estar nua no meio do mato, eu tenho que estar isolada, eu tenho que não falar bem o português, eu não posso dominar bem a sua cultura, assim como eu domino a minha. Então, a sociedade criou esse ideal imaginário. Então, geralmente olham para mim e quando vem a minha formação perguntam, mas você é índia mesmo? Por quê? Porque eu já fui... A sua formação é uma formação muito sólida. Eu até gostaria que você definisse para mim a sua formação, porque eu acabei não apresentando você com todos os seus títulos. E eu acho importante, porque você tem uma formação desde fisioterapia até política, até estratégia, né? Várias formações. Eu digo que a minha formação ela foi fruto das pancadas e das pedradas que eu levei na vida. Então, a fisioterapia ela tem uma história na minha vida. Eu fui vítima de um estupro na rua. Ai, meu Deus. E por conta disso, eu comecei a correr para que eu não pudesse mais sofrer qualquer tipo de violência. Eu tentei correr e não consegui. Então, a partir daí, eu decidi que eu iria correr, né? Até para que se porventura eu corresse algum risco novamente, eu pudesse me defender. E acabei virando atleta profissional. E como atleta profissional, uma das minhas premiações foi conquistar uma bolsa de estudos, né? E essa bolsa de estudos me fez optar a estudar fisioterapia, porque alguns povos indígenas sacrificavam crianças que nasciam com problemas, é o que nós chamamos de infanticídio. Então, eu vi na fisioterapia uma forma de nós podermos cuidar das nossas crianças e dizer para vários desses povos que nós não precisávamos mais sacrificá-las, que existia uma esperança. Então, a fisioterapia ela veio com essa força para mim. E eu também trabalhava com atletas profissionais, né, atletas de alto rendimento, eu monitorava atletas na Marinha do Brasil, né, eu prestava serviços, eu fazia pesquisa, né, na Marinha do Brasil, e aí eu tive, tem que falar, né, o meu marido foi sequestrado e assassinado em 2007. Meu Deus.
E aí foi um período muito ruim da minha vida que fez com que eu mergulhasse em livros para esconder de mim mesma o pesadelo pelo qual eu estava passando, né? Então, acabei estudando tanto, aí fiz um processo seletivo, aí passei para a Marinha, passei para o Exército, e aí em 2011 eu ingressei no Exército Brasileiro, e sendo a primeira mulher indígena a ser oficial das Forças Armadas no Brasil. Meu Deus, quanta luta, né? Quantas pancadas Vitórias. da vida. É verdade, eu posso você falou dizer... em pedradas mesmo, fortes, né? E eu posso dizer assim que a vida me treinou no meio disso tudo, né? Sempre sendo imputado sobre mim um ideal imaginário de que eu deveria estar e continuar segregada e isolada no meio do mato. Né? É Então, impressionante isso, né? Como é uma visão romântica, uma visão deturpada, uma visão estranha. O índio não tem direito a ter uma vida, ter as modernidades, aos avanços, às tecnologias, mas ele quer isso, é claro que ele quer isso. Porque claro ele que é sim, né? humano, né? É do humano Nós somos querer o melhor, né? como qualquer cidadão comum, né? Claro. E no momento em que você descobre que você pode ter algo, e por que não? Né? Então, geralmente a gente escuta uma piadinha assim, índio de iPhone. E por que não? Helicóptero, carro, moto, né? iPhone, TV, casa com piscina. E por que não? Quem disse que eu não posso? Né? E essas teorias, elas acabam entrando em choque com outros interesses. Né? Interesses, sim, que lucram com a nossa segregação. Né? Então, as pessoas às vezes acham que, nossa, vamos defender aos povos indígenas que estão nesse exato momento no meio da mata, vamos colocar, por exemplo, o fundo da Amazônia. Né? Aí vem países, né, como Noruega, vem a Bélgica, vem a França, vem a Alemanha, né, começam a colocar dinheiro internacional num fundo específico, dizendo com uma cortina de que vão proteger povos indígenas, de que vão proteger as florestas, e no final esse dinheiro nunca chega lá na ponta para quem realmente é. Então, organizações não governamentais recebem esse dinheiro com a desculpa de intervenção nessa área, mas na realidade não fazem para aquilo que deveria ser feito, que era para o atendimento desses povos. Esse dinheiro acaba sendo desviado para outras ações, inclusive atuando contra a soberania nacional. Então, essa percepção do macro, muitas pessoas não têm. Talvez eu tenha porque eu estudei isso, não é só pelo fato de eu ser militar, né? De eu ter sido militar, eu estou na reserva agora, né? Eu estudei política e estratégia na Escola Superior de Guerra, então eu estudei liderança estratégica na Escola de Comando do Estado-Maior. Então, a minha vida sempre foi uma vida voltada para as questões sociais, para as questões políticas do meu país. Não a política que as pessoas veem hoje em dia, mas a política de proteção de fronteiras e segurança nacional. Então, eu sou uma mulher que, desde os meus 6 anos de idade, eu posso dizer que eu lutei para ser brasileira. Então, eu luto contra um sistema que me isola. Eu luto contra um sistema que me nega a cidadania. Eu luto contra um sistema que me nega a brasilidade e o meu pertencimento a uma terra chamada Brasil. Então, muitas das vezes, a sociedade ela não entende isso. E outros se aproveitam disso. Né? Para quê? Para colocar o indígena contra o seu próprio povo, contra o seu próprio país, que é o que nós vemos hoje. Durante tantas e tantas COPs, né, que visam falar sobre a manutenção do clima do país, se nós fizermos uma pesquisa no Google, nós veremos que existem vários indígenas que saem do Brasil única e exclusivamente para falar mal do seu país. E não para protegê-lo de interesses internacionais e de interesses escusos. Então, eu sou o outro lado. Eu sou o lado que analisa um processo, que analisa determinados interesses e que os questiona enquanto nação, enquanto brasileira. Porque nós vivemos numa área, né, a Amazônia brasileira é uma área onde existem interesses internacionais, né, de olho nessas riquezas. E, obviamente, se você que mora naquele lugar passa a explorar as riquezas que aquele local tem, você se desenvolve economicamente.
Se você se desenvolver economicamente, você não é controlado. E você vira uma potência, autor do seu destino, autor de sua própria história. E, obviamente, outros interesses não querem isso. Não querem Não isso para o agrada povo nem um brasileiro. pouco, né? A Noruega deve ficar danada da vida com isso. Então assim, A eu Noruega é entendo. como uma figura de expressão, porque eu sei que tem interesse, que o Macron demonstra isso, que tem a Alemanha. Mas é que a Noruega, há uma história, inclusive, do rei da Noruega ter sido encontrado na Amazônia, né? Do nada, assim. Né? Você não encontra um Exatamente. rei Então, no meio da Amazônia à toa, né? Algum interesse ele tem nisso. e realmente, às vezes as pessoas questionam, dizem que é ou que não é poesia, que deve ser ilusão, ou que as pessoas aumentaram uma expressão quando diz assim, olha, existem áreas em que determinado horário brasileiro não passa, mas estrangeiros têm autorização de passar livremente. Né? Então, nós passamos por uma guerra. É verdade isso? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é perigosíssimo para a soberania nacional. Claro. Perigosíssimo. Né? Hoje nós temos uma política segregacional que visa impedir o crescimento econômico do país. Como assim? Por anos, não só quando se fala em defesa nacional, pessoas que se preocupam, não só militares, mas pessoas que se preocupam mesmo com a nossa soberania, se preocupam quando se fala na criação de um corredor ecológico chamado AAA, que seria uma faixa de proteção que pegaria dos Andes, a Amazônia e o Atlântico. Essa faixa de proteção significa que esses lugares por onde foi determinado esse perímetro, ele seria para livre circulação de animais. Então, você não pode produzir absolutamente nada ali. Você não pode abrir uma estrada, você não pode fazer uma plantação, você não pode se desenvolver economicamente porque aquele território é intocável. É como se fosse uma grande reserva. E, por incrível que pareça, todo o estado do Amapá se concentra dentro do AAA, o que gera a condenação do povo amapaense, que vive naquele território que não vai poder se desenvolver economicamente. Veja, o Estado tem mais do que 80% preservado, com IDH baixíssimo, quer dizer, uma população extremamente pobre, necessitada, com um grande conglomerado de terras e que não pode se desenvolver economicamente, a não ser que seja apenas a agricultura de subsistência. Então, esse povo é condenado a ter que trazer de outros estados a farinha que ele poderia produzir em seu próprio território. O arroz que ele poderia produzir em seu próprio território. Então, muitas das vezes, essas políticas ambientalistas, elas condenam populações à fome e condenam mulheres e crianças à prostituição na estrada, que eles não podem plantar. Então, preciso... Como é que se combate isso? Como é que se consegue virar esse jogo? Bom, nós podemos virar esse jogo com uma política de desenvolvimento econômico, né, sem interferência internacional. Nós fomos condenados à miséria e à segregação por interferência internacional, por países que determinam para nós como deve ser o nosso modo de vida. Então, cria-se no ideal imaginário uma pressão sobre o nosso país, onde eles nos condenam por meio das leis que são feitas dentro de uma Câmara Federal, leis ambientais que são severas demais apenas para o norte brasileiro. Veja, o bioma que existe no norte brasileiro, na Amazônia brasileira, é diferente do bioma do sul e do sudeste. Então, apenas os povos do norte, apenas os povos da Amazônia brasileira é que pagam um preço severo e caríssimo do mundo. A Europa determina e pode continuar emitindo seus gases, enquanto o povo brasileiro, o povo do norte, é condenado à miséria por não poder se desenvolver economicamente. Mas isso é muito perverso, né? Então, assim, a sociedade brasileira ela tem que prestar muita atenção nesses movimentos de pressão de política internacional. E muitos incautos acabam defendendo essa política e se aproveitando da inocência
né, de indígenas que não têm um total conhecimento desses movimentos e que se agarram nessa política ambientalista e que mal sabem que estão condenando o seu próprio país e o seu próprio povo à miséria. E qual é a sua expectativa diante dessa mudança de direção política do Brasil? Olha, eu Porque tinha a uma tendência do percepção... governo Lula, com certeza, é dar voz à Europa, né? Ao pensamento europeu. E o mais interessante e perigoso para o nosso país é que eles já sinalizaram, e nós vimos isso na imprensa, como criação de reservas multinacionais. Quer dizer, eu acabo transferindo uma entrada para um outro país de livre circulação sem o nosso próprio domínio. Então, eu estou entregando a outros países a possibilidade de usurpar ou administrar as terras brasileiras, como nós também já vimos na imprensa, que ele pretende, né, retornar com o financiamento do Fundo da Amazônia. Veja, eu já falei anteriormente que esse Fundo da Amazônia vem para uma possível manutenção da floresta e manutenção dos modos de vida desse povo, mas esse dinheiro nunca chega. E esse povo brasileiro, da Amazônia brasileira, é condenado à miséria, porque ele não pode se desenvolver economicamente. E ele já sinalizou de que, recebendo esse fundo, ele ainda iria dividir com os outros países. Veja bem, será que nós, Brasil, continuaremos a alimentar e sustentar os gastos das ditaduras de outros países? Veja, quem te fala isso é uma indígena preocupada com a soberania do seu país. Eu lutei para ser brasileira. E, na minha percepção, eu não posso ver este cenário sem ficar calada. Principalmente até porque, ao longo da história, né, mais de 500 anos, né, nesses 522 anos que já se passaram, desde a chegada de portugueses, espanhóis e de outros países que vieram habitar esse território, nós sofremos o impacto. Sofremos o impacto da perda de nosso território e da condenação do nosso povo à segregação e ao esquecimento. Não podemos mudar a história, mas podemos refazer uma nova história, né? Com a participação desses povos, com essa nova sociedade brasileira. E nós percebemos que, novamente, o país passa, quer dizer, historicamente, nós passamos por vários processos de transformação política no nosso país, como foi a Guerra de Guararapes, a Guerra de Avaí, proclamação da República, da Independência, assim como foi o regime militar de 64, assim como nós tivemos as diretas já, assim como nós tivemos a nossa Constituinte de 1988, impeachment, tantas e tantas transformações que o nosso país vem passando politicamente, e nós observamos que estamos vivendo um novo processo histórico, né? Nós temos uma população que acredita que foi usurpada no seu direito, uma população que acredita que foi enganada e que estão nas ruas nesse exato momento lutando por uma liberdade que eles acreditam estar ameaçada. E analisando o cenário político no momento em que o novo governo entra e já sinaliza dividir a riqueza deste território com outros países, o temor que existe, ele se torna real. Porque é uma outra linha de preocupação. Pessoas têm uma visão de preocupação e outras pessoas têm uma outra visão. Essas pessoas estão corretas na sua visão de preocupação, porque elas estão preocupadas com a sua liberdade. Veja, se eu compro 1 quilo de arroz, eu tenho imposto a ser pago. Se eu compro, no momento em que eu pago a luz, no momento em que se põe 1 litro de gasolina, você tem um imposto a ser pago. E esse dinheiro, em vez de ser revertido em políticas públicas para a população que paga o imposto, esse dinheiro vai ser remetido para outros países. Então, isso é atentar contra o seu próprio povo. Então, essa população, ela tem um medo, e é um medo real. E eles lutam. E essa população indígena do norte do Brasil está disposta a se colocar, a reivindicar, porque o presidente eleito
diz que vai fazer um Ministério dos Povos Originários, quer dizer, o Ministério dos Povos Indígenas. Com que dinheiro? Não tenho a menor ideia. Precisa se aprovar um gasto. Nós precisamos de um teto. Furar esse teto significa condenar o povo brasileiro a pagar mais imposto para sustentar uma promessa que ele sabe que ele não deveria fazer. Para quê? Para conseguir mais dinheiro internacional? Para conseguir manobrar ou conquistar uma opinião pública? Com o imposto e a sobrecarga de imposto sobre o povo brasileiro. E a gente, você tem como mostrar o desejo, a vontade do povo indígena? Sim, nesse exato momento nós temos vários indígenas em Brasília, né? Nesse exato momento eu estou em Brasília, né? Existem várias reuniões e tratativas antes da diplomação, né? E há essa necessidade de eu estar aqui em Brasília. E eu estive conversando, Brasília está lotada, né, de indígenas que têm uma mesma percepção dos caminhos que o país está tomando para o próximo ano. Né? Nós temos indígenas, por exemplo, os indígenas parecis do Mato Grosso. São indígenas que lutaram pelo seu desenvolvimento econômico, que foram perseguidos no governo que vai entrar, então o governo que foi um governo anterior, eles queriam se desenvolver economicamente, lutando contra o ideal imaginário. Eles não podiam produzir em suas próprias terras, então, veja, o indígena com um conglomerado de terras, sem produzir economicamente dentro dela. Então, você homologa terras, joga pessoas ali dentro e diz para elas que elas não podem produzir. E os indígenas Pareci lutaram contra isso e foram plantar soja, foram plantar milho e foram várias vezes multados, ameaçados, seus maquinários apreendidos. E quando eles conseguiram conquistar essa dependência econômica, se tornaram um dos maiores produtores de soja do Mato Grosso. Conquistando a independência. Certamente não vão querer perder essa condição, né? Sim, inclusive nós temos líderes que estão, um líder que já está na COP27 agora, né? E ele, inclusive, foi procurado por pessoas da equipe de transição do governo que vai entrar e foi ameaçado, dizendo que iriam tirar deles a capacidade de desenvolvimento econômico se eles não apoiassem o governo que vai entrar. Isso é seríssimo. Então, a minha função e missão não é só defender o meu povo do Amapá, eu digo povo na sua totalidade. Então, no momento em que eu fui eleita, eu tenho a obrigação e o compromisso de trabalhar para aquele que votou em mim e para aquele que não votou em mim, porque todos são amapáenses. Eu me tornei uma representante do meu estado. Mas eu sou uma filha do norte. Eu sei como a população vive. Eu sei a forma como nós fomos condenados e a dificuldade que é viver na Amazônia brasileira. Então, o norte brasileiro pode ter a certeza que ele terá uma voz não só pelo Amapá, mas pelo norte inteiro. E justamente por eu entender, por ter estudado o suficiente para ter uma percepção de política internacional, eu tenho uma formação em salvaguarda e segurança pela ONU. Então, eu me formei em 2013 em salvaguarda e segurança. E justamente um vasto conhecimento te faz perceber como essas políticas se montam com o único interesse de usurpar e segregar um determinado povo e mantê-lo como uma massa de manobra, né? Então, ou como um curral eleitoral. E a gente precisa romper com esse tipo de política. E a gente poderia dizer que os índios do norte do Brasil, do Amapá, da Amazônia brasileira, gostariam de ter o mesmo desenvolvimento que os parecis do Mato Grosso? Com certeza, absoluta. E quem não gostaria, né, de ter um carro e cruzar uma estrada tranquilamente, né? Quem não gostaria de ter um telefone? Quem não gostaria de tomar uma água gelada? Né? Então, é óbvio, as culturas elas se remodelam com o passar do tempo. Né? Veja bem, a sua cultura, da qual você descende, não vive mais na época das cavernas. Por que nós somos obrigados a viver em 1500?
né? Então, eu sempre questiono isso, né? Vocês têm uma vida tão boa, né? Com determinadas, não vou te chamar de regalias, mas com uma determinada conquistas. Conquistas, com determinadas facilidades. Então, e por que nós, indígenas, não podemos? Será que nós devemos e seremos obrigados a viver eternamente em 1500, enquanto uma outra sociedade vive no século XXI? Você acha que essas outras indígenas que foram eleitas, ou que tem uma indígena, inclusive, no governo de transição, né? Na equipe de transição, estão abertas para entender essas reivindicações? Poderão ouvir? Será que elas ouvirão também a sua voz e a voz dos outros indígenas que você representa? Olha, eu não sei. Eu sei da minha realidade, da realidade do meu povo e da realidade do Brasil. Nenhuma atitude minha deve condenar o meu país, né, à perda da sua soberania e à perda da dignidade do seu povo. Então, eu posso dizer que eu não terei acordos se esses acordos forem para segregar, para isolar e para condenar ainda mais a miséria o povo brasileiro. E você tem uma expectativa, assim, uma equipe, o pessoal indígena que iria para Brasília mostrar esse apoio a você e a essa causa? Porque vem aí a demarcação de terras, não tem uma grande questão aí para ser resolvida? Isso. Como exatamente. É que é a sua posição em relação a esse marco? Bom, eu sou a favor do marco temporal. O que é um marco temporal? O marco temporal é a Constituição de 1988, que deixa bem claro que tem direito à terra, ao usufruto da terra, todo índio que habitava naquela região durante o período da homologação da Constituição, né? No momento da promulgação dessa Constituição. Mas o que é que ocorre? O Brasil assinou em 2003 uma convenção. É a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, da ONU. Essa Convenção 169, ela deixa bem claro que é indígena todo aquele que se auto-reconhece como indígena e é reconhecido pelo povo do qual diz pertencer. Veja, vamos supor que você, Leda, tem 75% de descendência indígena, 20% de descendência holandesa e a outra parte portuguesa. Mas você vive segundo os costumes da família portuguesa e você não se sente indígena. Eu não posso questioná-la. Mas você tem, por exemplo, vamos supor, 50% de descendência, como mais ou menos os povos no Pará, vou dar um exemplo aleatório, 10% de holandesa, 20% de francesa ou portuguesa. Mas essas pessoas se auto-reconhecem como indígenas, mantêm o costume como indígenas, respeitando as suas tradições. Eu não posso questioná-las quanto ao seu pertencimento, porque eles se sentem indígenas. Mas isso não nos dá o direito de invadir propriedades de outras pessoas só porque naquele momento eles se tornaram indígenas. Então, são essas coisas que a gente deve ter como entendimento. O que é que tem acontecido? Pessoas que querem criar o caos no campo, segregar povos, criar problemas entre classes, acaba incutindo na cabeça de indígenas que eles devem invadir aquele território. Veja, não existe nenhum laço com aquele território. Não existe nenhum pertencimento com aquele território. Mas, induzidos a achar, porque no passado, lá em 1500, existia um laço, eles devem invadir aquele território. E aí invadem aquela região e dali em diante querem formar uma reserva, homologar aquele local, justamente porque alguém os incentivou a fazer isso. E aí causa-se o quê? Uma instabilidade jurídica, no momento em que você diz que a Constituição não vale mais. Mas essas pessoas se tornaram a
após a Constituição. Então, qualquer atitude que ocorra após a Constituição, essa não deve ser abraçada. Mas para legitimar a perda da propriedade de vários e vários agricultores, é que se colocou uma política para a quebra do marco temporal, para dizer não ao marco temporal. E a população precisa entender isso para que ela não atente, né, contra a soberania nacional ou atente contra o direito à propriedade de outras pessoas. Então, são casos que a gente precisa estudar juridicamente, com um bom entendimento, sem amarras, né, sem julgos. Para quê? Para que realmente haja a justiça, tanto para indígenas, quanto para agricultores ou produtores, fazendeiros, seja lá quem seja. Aí você imagina, eu estou aqui em Brasília, nesse exato momento, e só pelo fato de eu ser indígena, eu resolvo invadir um terreno e uma propriedade, porque um dia aquilo foi de um antepassado meu. Eu não tenho laço com esse território. Emocionalmente, eu não estou ligada com aquele local. Mas justamente por um ideal imaginário, acredita-se que espiritualmente eu esteja. Então, as coisas elas precisam ser colocadas de uma forma muito técnica, muito verdadeiras, para que nós não venhamos a lesar o direito do outro. Então, assim como eu quero que me respeitem, enquanto brasileira, enquanto uma mulher do norte, enquanto uma filha do Amapá, enquanto uma mulher indígena, eu preciso também respeitar o direito do outro. Da mesma forma, eu quero que respeitem o direito do indígena em suas terras homologadas, mas eu não posso incentivar que eles invadam, né, a outras terras do qual não pertence a nós. E qual seria uma solução para essa questão que a gente falou antes um pouquinho, sobre a área que os brasileiros não podem circular a partir de determinada hora e os estrangeiros podem? Quem disse isso? Onde está escrito isso? Por que vale isso? Olha, existe, como eu te disse, né? Eu sei que o dinheiro compra tudo, né? Dizem que compra até, né, o amor verdadeiro, então é possível que o dinheiro esteja envolvido nisso, né? Com certeza. Então, veja bem, em determinadas áreas nós temos riquezas, né? Temos Sim. ouro, temos diamantes. Controlar a entrada de pessoas nessas regiões é importante para quem se alimenta do mercado ilegal. Né? Se você vê tantas e tantas pessoas que falam, mas garimpo ilegal, mas usam um anel de ouro. Mas Né? compram, Tem brinco de diamante, ouro compram. desse garimpo, né? Esse Mas ouro compram sem ouro procedência desse garimpo. definida. Então, a gente precisa definir muito bem essas questões, né? E justamente isso só ocorre, né, de indígenas impedirem a passagem de outros brasileiros em território e facilitarem para interesses internacionais, porque lhes foi negado o entendimento e o conhecimento da realidade do seu próprio país. Então, se você for ver, mesmo que você tenha um ensino bilíngue dentro da aldeia, o que chega de entendimento e conhecimento chega muitas das vezes alterado para o entendimento. Né? Veja bem, estar com o povo segregado mesmo, né? Manipulação do conhecimento. Então, muitos têm... Quantas e quantas vezes eu ouvi meu povo desesperado, achando que, por exemplo, quando nomearam um presidente da FUNAI em 2017, e ele era militar. Um general foi nomeado em 2017 como presidente da FUNAI. Quando eu cheguei na aldeia, o povo estava apavorado, desesperado, dizendo que as mulheres seriam assassinadas, as crianças seriam estupradas, que eles iriam chegar lá e iriam metralhar todo mundo. Eu falei, quem falou isso para vocês? Então já criaram um discurso para dizer militares não prestam, militares... Sabe? E aí você começa a perceber o quanto que o povo vem sendo manipulado ao longo do tempo e da história. Né? E acredita piamente que isso tem acontecido e a gente tem fragilizado uma nação com guerras de narrativas.
Parece que essa é uma das armas mais frequentes no momento, né? A guerra de narrativas, as narrativas. Não sei como combatê-las, mas acho que vão te dar muito trabalho, essas narrativas, né? Não, Vão mas nós trabalhar estamos muito preparados. contra as pessoas que estão empenhadas em fazer um país melhor, né? Exatamente. E eu posso dizer assim, ainda bem que hoje nós temos vários e vários indígenas que têm produzido em suas terras, que têm se desenvolvido economicamente, que têm conquistado a independência e a autonomia, que têm determinado por si só o seu destino, o seu futuro, sem interferência de outros interesses, né, que querem condená-los a viver em 1500. E mesmo com todo o desenvolvimento, tem mantido a sua cultura, tem mantido os seus cantos, tem mantido as suas tradições e as suas rezas e se desenvolvido economicamente. Eles não deixaram de ser indígenas porque são agricultores, eles não deixaram de ser indígenas porque são médicos, eles não deixaram de ser indígenas porque atingiram um momento, né, um momento de relação com a sociedade. Vamos ver, um exemplo. Eu tenho um momento de relação com a sociedade diferente do mesmo momento de relação da sociedade que o indígena que mora numa área de difícil acesso, onde não se tem a possibilidade de se ter internet. Então, ele vive num período de tempo e eu vivo num período de tempo, mas nós não deixamos de ser. O que muda é o nosso tempo de contato e o nosso entendimento em relação ao mundo. E isso não faz com que... E nos últimos 4 anos, a gente pode dizer que houve um avanço disso, um avanço significativo dessa percepção de mundo mais próximo da sua percepção do que da percepção de 1500? Com certeza. Até porque nós tivemos muitas ações do governo que foram benéficas para os povos indígenas. Por exemplo, nós temos o programa Wi-Fi para Todos, né? E, obrigatoriamente, todas as reservas indígenas, todas as aldeias têm direito à internet via satélite, né? Todos os quilombos, as áreas ribeirinhas têm direito à internet. Só que, muitas das vezes, o público, o povo, não sabe. Por quê? Por culpa do seu representante. Né? Quer dizer, aquele que deveria representar o povo, que foi eleito para isso, do qual recebeu e foi outorgado, né? O dever e a obrigação de trazer e fazer com que essas políticas públicas sejam instaladas naquele território, não fazem. E eu digo que muitas das vezes as pessoas deixam de se preparar para isso. Veja, eu fui para um pleito concorrer para deputada federal, mas eu me preparei tecnicamente. Eu, antes de colocar o meu nome na consciência de que eu deveria colocar o meu nome à disposição da sociedade no meu estado, eu fui fazer especialização em gestão financeira e orçamentária em organizações públicas. Então, eu sou especialista na área. E eu me preparei para poder olhar o orçamento, né, da União e poder discuti-lo e trazê-lo de uma melhor forma, né, para a minha população, para o povo do qual eu represento. Né? Eu não represento, como eu disse, eu não represento só aqueles que votaram em mim, eu represento aqueles também que não votaram em mim. Né? Então, eu tenho o dever e obrigação de identificar quais são as principais necessidades desse povo, né, e poder legislar a favor desse povo e fiscalizar, né, o dinheiro público que é remetido para as políticas públicas dessa população. E eu me preparei para isso. E você tem agora, além de se preparar para isso, e além de lutar por isso, você vai ter que lutar pelo espaço de dizer isso. Exatamente. Não é? De se comunicar. Que eu acho que, por exemplo, eu não sabia que tinha outras indígenas eleitas. Então, não é, eu me considero uma pessoa até bem informada. Então, na verdade, há uma dificuldade de comunicação muito grande ainda no Brasil, né? Mesmo entre os deputados eleitos. Eu me surpreendo, às vezes,
descobrindo alguém que eu nunca podia imaginar que tinha sido eleito. Eu morei 40 anos, 40 e tantos anos no Rio. E às vezes me surpreendo e falo, meu Deus, mas esse deputado é do Rio? Mas eleito por onde, né? Uhum. E agora eu estou morando em São Paulo, então agora que eu sei menos ainda. Mas São Paulo, não sei, a gente fica sabendo um pouco mais. O Rio é mais misterioso nesse episódio. Eu suponho que o Norte esteja mais parecido com o Rio, sabe? Mais Exatamente. difícil de ter voz, de ter vez, de se colocar, de se comunicar. Né? Você vai ter que fazer um esforço muito grande para levar para populações ribeirinhas. Imagina com o acesso difícil que é o norte do Brasil, a floresta, os povos da floresta, né? Dizer a Exatamente. eles os direitos Veja bem, por deles. exemplo, quem são esses ícones históricos, né, no cenário nacional? Nós tivemos o Mário Juruna, né, que era do Mato Com o seu Grosso. cravador. Exatamente. E foi eleito, né, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Né? Ele não foi eleito pela sua própria terra. Né? E foi um homem que deixou o seu nome, querendo ou não, ele Sim. deixou o seu nome marcado na história. Foi o primeiro indígena, né, que foi para o cenário nacional dentro de um pleito federal. Em sequência, veja, veio ao mesmo tempo, para o cenário nacional, uma para o executivo e uma para o legislativo. Para o legislativo foi a Joênia Wapichana, eleita por Roraima, e para o executivo eu fui convocada para fazer a transição de governo, assumindo depois como secretária nacional de saúde. Então, paralelamente, durante o mesmo período, sendo que uma para o legislativo e outra para o executivo. E 4 anos depois, né, a Joênia ela não foi eleita, não foi reeleita, né? E foram eleitas outras 4. Dessas 4, 3 são da esquerda, né? Tem a visão para o socialismo e apenas eu com essa preocupação com a questão do conservadorismo, com proteção nacional, com essa questão mais patriótica, né? Mas não se espante o fato de tu, por exemplo, não saberes que as 3 existiam. Eu estou fazendo pelo dever de justiça, da justiça da qual não me foi feita, por exemplo. Porque todas as vezes que a ONU marca sobre qualquer tipo de política pública, ela não me marca. Por quê? Porque eles não ditam o que eu devo falar. Então, eles me isolam. Então, as outras 3 também irão me isolar. Mas, para quem já lutou contra um Brasil inteiro que é segregado, para mim não vai fazer a diferença. Mas você é guerreira, né? Eu não me importo, eu não me importo. Tudo aquilo que eu conquistei foi estudando muito. Né? Eu não conquistei as minhas coisas sem nenhum estudo. Nada foi fácil, não, né? Nada foi Você fácil. nasceu exatamente aonde? Eu nasci no Amapá, né? Sou filha do cacique Seremeté, da Pupiru Ayampi, em terra indígena Ayampi. Né? São mais de 200 quilômetros, né, da capital de Macapá. Nesse momento eles estão na aldeia. Veja, a minha aldeia não tem energia elétrica, tá? Caramba. Não tem energia elétrica. Especificamente na minha, no Itapé, não tem internet. Mas isso é porque existe interferência, tá? Existem parte de um grupo, né? Assim, são 5 clãs, então são mais de 98 aldeias, tem indígenas que nem se conhecem, que só ouviram falar um do outro, tem alguns que têm rixas entre si. É normal, como qualquer civilização, né? Mas muitos querem energia elétrica, mas não podem ter energia elétrica. Porque já foi incutido por meio da ONG de que se eles tiverem energia elétrica, eles vão morrer, vão desaparecer. Isso é cruel. Isso é cruel. Desfazer essas narrativas, então, vai ser uma das suas missões mais fortes, né? Mais fortes, sim. Dizer que nós não devemos dividir povos por um ideal imaginário. Nós devemos, sim, acolher e impedir que eles sejam segregados, que eles sejam vitimizados
por uma política que segrega, porque os condenou a viver no passado, porque é mais fácil de lucrarem, né, se eles viverem desse jeito. Você acha que a questão da saúde, qual seria a coisa que motivaria você, que os motivaria a reivindicar a energia elétrica, o sinal de internet e tal? O que você acha que seria mais sedutor para você conseguir conquistá-los para essa luta? É fazê-los entender que eles têm direito, que eles são merecedores, como qualquer brasileiro. Merecedores de um destino, merecedores de serem autores da sua própria história e não estarem isolados. Veja, se eu não tivesse sido criada por uma outra família, né? Se eu não tivesse sido... se não então você saiu da sua aldeia e foi criada em Macapá? Por uma outra família dentro... Isso, por uma outra família. Então, assim... se isso não tivesse acontecido, eu não teria tido a oportunidade de conhecer a sua sociedade e ter estudado com a sua sociedade e tentar dividir o que eu aprendi com vocês, com o meu povo. Né? Então, e você volta na sua aldeia? Volto sempre. Nesse período, acho que eu estou uns 4 meses sem voltar, né? Eu estou uns 4 meses sem ir até a aldeia, mas eu voltava todos os anos. Mas eu ia direto, saía do aeroporto direto para a aldeia, da aldeia voltava para a capital, ficava um dia no máximo, pegava um avião e voltava, na época, para o Rio de Janeiro, que era onde eu trabalhava, era o quartel onde eu servia. Depois, enquanto secretária nacional de saúde, eu tive a oportunidade de voltar mais vezes e ficar a trabalho, né? Mas não só para a minha aldeia, mas várias aldeias no país inteiro. E depois, como conselheira nacional, né, eu acabei sendo, depois que eu deixei de ser secretária nacional de saúde, eu acabei sendo conselheira nacional no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e passei a ir na minha aldeia mais vezes ainda. Então, agora, nesse período, eu digo assim, eu não tenho promessas políticas, eu tenho ritmo de trabalho. Enquanto secretária nacional de saúde, todo final de semana eu apareci em algum lugar do Brasil para fiscalizar. Então, eu tenho um ritmo de trabalho. E quando eu tiver a oportunidade, já estiver empossada, será o mesmo ritmo de trabalho. Então, eu estarei, isso não é uma promessa de campanha, isso é um ritmo de trabalho, é uma escolha minha, né? É a forma como eu sempre trabalhei. Eu pretendo, um final de semana, estar dentro dos municípios fiscalizando, né, as políticas públicas da minha população, né, do povo do qual eu represento. Num outro final de semana, iremos fiscalizar a saúde. E por que não podemos discutir isso com a população? Né? E ter isso é importante demais para nós. Né? Saber que a população ela pode se colocar presente nessas situações e ter um representante que esteja ladeado com eles, preocupado com o seu desenvolvimento. É uma grande missão. Eu te desejo muita boa sorte, muito Obrigada. Trabalho. Você sabe que vai ter muito trabalho, né? Uhum. Mas nada daquilo do qual nós já não estejamos preparados emocionalmente. Tá certo. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada, pelas suas informações. E eu espero conversar com você outras vezes ao longo do seu mandato para entender melhor e para ajudar você a divulgar o que é preciso, que essas narrativas que favoreçam o povo do Norte, os índios, o povo da Amazônia brasileira, né? Para te ajudar a divulgar isso o mais possível, que é muito importante, tá bom? Eu estou aqui à sua disposição também. Muito obrigada, boa noite a todos aqueles que te seguem e aqueles que me seguem, que estavam acompanhando, né? Que continuem torcendo por todos nós, para que a gente possa transformar o nosso país num país melhor. Tá certo. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.